No programa de hoje, o presidente dos repórteres esportivos do Brasil. Acho que nem você esperava por tanto, hein? Eu sempre acredito no meu futebol. O cara já cobriu 7 Copas do Mundo e 3 Olimpíadas. É praticamente uma enciclopédia esportiva. O preferido dos craques. Seu neto da Bandeirantes e o caraca. Você não tá bravo, nem teve motivo pra isso. Houve um exagero naquilo. É nós da E ainda curte um bom vinho. Uma salva de palmas para ele, o cabeça branca, Mauro Nami. Que beleza! Fala, Maurão. Grande Maurão. Oi, gente. Tranquilo ou não? Vocês aqui, tudo bem, Emílio? Aí Tudo sim. em paz? Um abraço a todo mundo, sabe? Beleza? Você tá sempre bem, né? Sempre bem, né? Bonitão. Nada. Hã? Eu faço parte da 49ª colocação Da felicidade? Eu tô um pouco assim, meu Ó, amigo. e sim. Você é um homem feliz. Você é um homem feliz. Toma Eu não sei vinho. o que é Você tá mais feliz felicidade. agora ou quando você era repórter lá, que você tinha que viajar, tinha que pegar aqueles voos lá da Colômbia? Almoçar com o Galvão. É, puta, Galvão enchendo. Galvão era chato pra Não caramba. vai comer isso não, vai comer outra O coisa. Galvão, melhor. o Galvão obriga você a comer o que ele Não é quer. verdade, Mauro? Puta Essa história é verdade, inclusive. Você vai lá, aqui tem que Ele comer recomenda. cordeiro, amigo. Quando você quer comer paeja, ele pedia cordeiro. Não é verdade isso, Mauro? Não, mas ele é um grande amigo. Amigo chato, pô. Zuzu também é meu amigo, mas é chato pra Emílio caramba. também, insuportável, te ama ele. O problema de almoçar ou jantar com o Galvão é o preço do vinho, né? Então, assim, eu aprendi uma tática, era uma estratégia minha de falar o seguinte: eu pago a comida, você paga o vinho. Porque normalmente a comida é bem mais barata do que o Total. vinho, principalmente se tratando de Galvão, que vai escolher. Mas tem que tomar Bueno Aires, amigo. Eu compro dele. Ele gosta também de e tal. Campari. Eu gostava muito de Campari, ainda gosto muito de Campari e tal, mas faz muito tempo que eu tô mesmo no vinho e tal, mas quando sai fora assim do vinho, eu vou num Campari ainda, mas tô bem, tô feliz. É diferente, Emílio, assim, eu fiquei 30 e tantos anos como repórter, e aí quando eu saí, fiquei naquela, vou fazer o quê, vou pra onde? Aí eu queria tempo mesmo, fugir dessas viagens, parar de sair tanto de casa, né? Olha. Perder aniversário de criança, de filho, casamento de amigos, etc. Tal. Foi uma vida, é muito glamour, né? Conheci através da profissão mais de 50 países. Você fala, ai, que legal. Só que é o seguinte, as datas acontecem e você tá fora. Exatamente. Então tem aquele, poxa, profissionalmente é um barato, mas a família tá ali, né? Eu cansei de... Eu tenho um filho de 22 anos, o mais novo, o Maurício, que eu acho que eu tenho foto uns 2 ou 3 aniversários no máximo com ele. Cara. Porque, além de tudo, ele faz aniversário em junho e eu também. Copa América, Copa das Confederações, Copa do Mundo, amistosa, muita coisa em junho e eu fora de casa. Então, eu ligava lá do exterior, enfim. Mauro. Ou mesmo no Brasil e dizia, ó... Filho, papai tá com você, parabéns, tô aqui trabalhando pra pagar esse bolinho aí que você tá comendo. Sim. Entendeu? Mas assim, quando eu parei, eu falei, puxa, eu vou tentar buscar alguma coisa que eu tenha mais tempo para conviver com a família. Por isso eu acreditava que eu não voltaria pra televisão, não. Apareceram outras coisas. Na época eu conheci uma pessoa que foi muito importante para mim, a Beth Romero, até fez programa até recentemente aqui na Jovem Pan. E a Beth, uma cabeça muito boa, ela com o Fernando, nós fomos numa agência e procurar, vamos fazer aqui, vamos fazer YouTube, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, palestra, sei lá o que e tal. E eu tava querendo este caminho, para eu ter mais tempo ficar em casa e curtir as crianças e tal. Como agora eu tô curtindo uma neta, a Luísa de 3 anos e meio, tudo que eu não vivi com a minha filha ali pequenininha, a Raíssa eu tô vivendo procurando, né, viver mais próximo tal agora com a Luísa. Mas aconteceu um convite do Zebini para ir voltar. Você tá na ESPN. Ele me chamou. E agora na você é época. comentarista. Esta é a mudança fundamental que eu tive na carreira. Porque ele me convenceu, não queria. E ele, na época, era da Fox, né? Era o gestor lá da Fox. E era no Rio, eu também não queria mudar. Eu, mais de 30 anos em São Paulo. Eu, não, fiquei relutando, mas muitas opções. Um dia um amigo falou pra mim, ó, você tá com umas 8 opções, aí 8 passarinhas, pega um logo, amigo, daqui a pouco some isso, hein, passa o tempo, você não pegou nada e tal. E o Zebini acabou me convencendo a voltar pra TV, só que aí ele queria como comentarista. Aí me deu um frio na barriga danado, que é completamente diferente, você dá uma informação e você dá uma opinião.
Ainda mais agora, redes sociais, etc. Vocês sabem que vocês Você opinam. fala um negócio, o nego mete o pau. Metade mete o pau, metade elogia, ainda mais quando o assunto é futebol. Você vai falar de grandes clubes, de paixão. Aí o cara pergunta, quem vai ganhar? Pô, não tenho bola de cristal. Não sei, você imagina, o momento melhor agora é do fulano, do time tal. Aí o do outro time, ainda mais quando não acontece, é provável. Sim. Mas, Mauro, no comentário você leva a mesma coisa que você levava como repórter, porque pra mim, ele é conhecido como o presidente, né, entre os repórteres. Ele tem muito esse respeito. É o cara que buscava a pauta. Você sempre teve, além de ter o bom relacionamento com o jogador, técnico, e pra comentar também você precisa ter a informação. Você agora usa essa característica ou agora tem um jornalista esportivo continua tendo aquela coisa do repórter de buscar informação, não dá só pra sentar ali, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Você tem que ter alguns fundamentos. E ter a informação também é primordial. Então, eu continuo com esse trabalho. De tentar falar... Você vai atrás da pauta, né? Tentar falar baseado no que eu penso, né? Ter um feeling mesmo, que time tá melhor e tal, mas ter informações. É sempre... Isso eu acho, enquanto eu continuar na profissão, acho que é inerente você tentar buscar informação. E por falar... Mas mudou, viu, Samir? Mudou a história de você opinar. Aí tem hora que... O cara não aceita, ainda mais de futebol, né? Por falar em feeling, você é um dos caras que mais acompanhou e conhece a seleção brasileira, e nós estamos em busca de um novo treinador. Tem um grande amigo seu, que é muito amigo do Ancelotti. Eu tô falando do dirigente do Santos, Falcão. Sim. E aí, o Ancelotti aceita o convite? Quem você acha que vem? O que diz o seu feeling e suas informações? Primeiro começa essa discussão assim, precisa ser um técnico estrangeiro ou nós temos técnicos aqui no Brasil capacitados? Acho que nós temos. Mas assim, na última vez que eu conversei com o presidente da CBF, eu percebi que ele queria dar uma virada de chave mesmo. Por que ele estava assim, e está ainda, né, que não decidiu, 95% de busca atrás de um cara lá de fora. Ele quer alguém que não tenha rabo preso com nada aqui no futebol brasileiro. Eu tenho que convocar 3 jogadores desse time tal. Puxa, mas esse time tal vai estar na final, não interessa. A prioridade é a seleção. Panelinha. Isso. Não, porque às vezes o cara aqui, né, já conhece todo o futebol, tá envolvido, já teve envolvimento em clubes. Não se queimar com a torcida, né? Não se queimar. Não se queimar. Poxa, mas eu vou tirar 3 jogadores dessa reta final do campeonato. Aí o torcedor desse time, sendo grande, se ele vai tirar 3 jogadores... Primeiro que é difícil tirar 3 aqui do Brasil, porque a maioria vem de fora. Mas quando você tira, o torcedor fica bravo. A seleção não vale mais nada hoje. A Copa falta 4 anos ainda. Aí ele vai prejudicar meu time na reta final. O presidente da CBF... Pelo que eu entendi na última conversa com ele, ele quer que alguém pense na seleção e não tenha isso. Gringo, porque estão falando do alemão do 7-1, esqueci o nome do técnico da Alemanha do 7-1. Foi até um nome aí. Não, mas eu acho que o mais cotado seria o Ancelotti. E nesse caso, momento. O Falcão iria junto para a comissão técnica, você acha? Aí vai depender do Ancelotti convidar. Eu acho que faz sentido, né? Muito próximos, faz sentido. O Falcão, né? Ele teve uma experiência muito curta com a seleção e ele pensou... Ruim, hein? Por uma experiência ruim. Depender da experiência que o Falcão teve na seleção. Como técnico, porque jogador... Era uma roupa bonita. Não, ele muito elegante. O rei de Roma. Dirigente ruim. Fazer uma pergunta aqui no pique. Grande Mauro Naves, exclamação, meu Deus. Quero saber da Copa do Mundo, 48 seleções, tua opinião, no pique. Vamos lá, vai funcionar 48? Muito chato ou não? No pique, Mauro Naves, exclamação. Acho muita gente, acho que 32 estava boa, é muita gente. Como vai mudar o Mundial agora, acho que vai ficar muito mais difícil para time brasileiro pegar o Mundial, né? Você disputar o Mundial agora com 12 equipes lá. Meu Deus do céu. Você sai para jogar só com o campeão lá. Já fica aquela história, vai passar na semifinal? Não vai? O Flamengo agora nem na semifinal passou, tô esperando pegar o Real Madrid e tal. A hora que você entrar num chaveamento com muito país, muita gente forte. Vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México? Vai ser assim essa Copa? A Copa sim. Não, a Copa. Você tá falando outra coisa. Presta atenção um pouquinho. O que você falou? Se você puder prestar presta atenção no programa aqui. Presta atenção na entrevista. Daniel, é que ele pensou da Copa e eu já falei. Aí você falou disso. Eu acho que a Copa é muito, como acho que o Mundial também vai dificultar as equipes brasileiras de conseguirem. Quando o próximo brasileiro que realmente ganhar um Mundial de Clubes,
vai ser de uma grandiosidade, porque aí você vai pegar, não é um time, tô esperando só o campeão da Champions, você vai pegar meia dúzia fortíssima do lado e tal. E a Copa também, enfim, mas tudo bem, é business, etc. Mas eu acho muito time. Você pode olhar para um lado, vai dar oportunidade para outros e tal, e de vez em quando você tem uma surpresa agradável, como a gente teve agora Marrocos. Sim. Marrocos foi sensacional, estava lá no Catar e vi assim a paixão dele, e eles conseguiram reunir todo mundo árabe em torno daquela seleção e funcionou, mas não é comum, né? O comum é chegar sempre quem já ganhou uma vez ou outra. Então, acho muito 48. Ô Mauro, o que você achou dos brasileiros torcendo pra Argentina? Eu fiquei com ódio, bicho. Porra, tinha uns caras. Esse aqui, ó. Eu tô torcendo pro... Eu também, não é pra Argentina. Que torceu. Não, vocês torceram pra Argentina. Torceu pra Argentina. Isso aí Vocês torceram pra Argentina. Não vem, não. Torci pro Brasil. Eu tenho uma explicação plausível. Pô, um argentino jamais vai torcer pro Brasil. Jamais. Nem com revólver na cabeça. Nem pra Neymar, nem pra Mauro. Mentira. Eu não torceria, não. Dormir. O Messi eu já tive agora na última Copa América aqui, ele já ganhou, que ele não tinha ganho nada com a Argentina, ganhou dentro do Maracanã. Eu falei, tá bom. Tá bom, chega. A Copa América já tá bom pra eles, assim. Agora, França e Argentina, aí é outra coisa. Agora, torcer pra Argentina, eu torci pra França. Estou falando no final. A França eliminou o Brasil pra cacete, mais que a Argentina. Eu vou falar pra você agora. Fala pra mim. Joga a verdade na cara dele. Conhece história. Nossa. História do futebol. É mais velho. O Pelé é o rei do futebol. Este título foi dado pela França. Le Roi de Futebol. Le Roi de Futebol. Depois veio o Zidane e acabou com a gente. Aí, meu amigo, eu digo pra você, você teria que torcer muito mais para a França. Discordo. Que levou o nome de Pelé para o mundo. E o Brasil. Não foi a França que levou o nome do Pelé, foi o Pelé que deu o nome dele mesmo. O nome rei do futebol. Só foi dado. O nome rei do futebol. Não foi dado por brasileiro. Mas não precisa ser rei, já é o melhor. Não foi o Luciano do Vale, nem o Galvão. Fui eu que levei o nome do Pelé. Nem o Galvão que falou. Foi o Milton Neves. Nem o Avalon. Fui eu que levei, meu Deus. O francês. Na final você torceu então pra Argentina. Torceu pra Argentina. A Copa inteira pro Brasil. No final eu torci pra Argentina porque a França já eliminou muito o Brasil. Eu tinha raiva da França. Essa Copa teve várias características diferentes. Primeiro acontecendo num país cheio de problemas lá, etc. Todo questionado e tal. Riquíssimo. E agora, esportivamente falando, eu acho que não vai ter uma outra final nos próximos 150 anos em que o jogador faz 3 gols e perde a final. Sim. Mbappé. Pelé. Não, e fez um quarto de pênalti, né? Então você imagina ele contando pros netos daqui 60 anos. O vovô fez 3 gols numa final. Vovô, e como é que foi levantar o troféu? Não, eu perdi. Pô, assim, impressionante. Isso aí vai ser impressionante. E o Brasil, mais uma vez, vacilou também, né? Eu não gosto nem de falar porque a gente questiona muito o negócio de 4 minutos contra a Croácia, tinha que segurar o jogo, Pra mim tinha que ganhar o jogo. A Argentina foi lá depois e ganhou, não tem negócio de prorrogação. Depois todo mundo gosta de dar palpite. Prorrogação, mas você acha que o Neymar tinha que bater o pênalti antes ou não tem nada a ver? Lógico que tinha. Como não? Lá vem. Não, o cara é comentarista, ele sabe tudo de futebol. Então pro Mauro Naves, agora já foi. Então já foi, mas foi. Você vê o Gabigol também com o Flamengo, às vezes ele deixa pra bater o 5º pênalti, às vezes é a escolha do técnico deixar o principal para tentar fechar. Talvez tenha tido aquela coisa assim, poxa, se eu fecho a contagem no 5º, eu saio. Porque sempre o que bate por último sai como o cara que parece que é ele que ganhou aquela decisão. Em geral, é preferível que se coloque logo o melhor para você ter mais chance de fazer o primeiro e eu dar uma respirada. Mas o Corinthians colocou, só um pouquinho, Emílio, colocou agora o melhor para bater contra o Ituano, que é o Fábio. Certo. E perdeu o primeiro. Não tem, eu sei que ele é o batedor oficial. Não tem lógica. Aí não dá, entendeu? Mas em Copa do Mundo, amigo, você não tem que... Não é que a gente é muito arrogante em futebol. Isso é verdade. É muito arrogante. Isso é verdade. Eu tava assistindo na Sport TV, acho que era o Flamengo, o último que ele perdeu aí foi o que... Fluminense. Não é Fluminense, foi uma Copa, time, porra. O Al Hilal? Não, o Del Valle. O Del Valle. Del Valle. Que foi perdeu a Recopa. Isso. Aí o cara tava falando tal da Recopa. Certo. E era o seguinte... Era só porque o Flamengo... O outro time parece que não jogou. Isso. Eles não falaram uma linha não exalta o outro. Do outro time. Falou, não, o time realmente joga bem. O Flamengo
perdeu para esse time, teve jogadas boas do outro. Sim. Não existiu outro time, nem falaram o nome do time. Eu falei, mas por quê? Porque a gente tem esse negócio de sempre ganhar muito. Com a seleção, a gente se fala que ganha muito, porque ganhou 5 vezes, né, Emílio? Mas já vamos de novo aí para 24 anos sem ganhar, né? E sem ganhar de time da Europa, né? A gente ganhou em 2002 da Alemanha a final. Sim. Toda vez que cruzou no mata-mata com alguém da Europa, a seleção perdeu depois daquilo. Em 2006 foi para a França, em 2010 foi para a Holanda, em 2014 foi aqui o 7-1, em 2018 foi para a Bélgica e agora caímos de novo para a Croácia. Quer dizer, então a gente vai lá cheio de esperança, né? Também não tem muito enfrentamento antes para a gente testar. Aí a gente nada de braçada aqui nas eliminatórias da América do Sul e acha que está por cima da carne seca. Mas independentemente disso, eu acho que tinha que ter feito algo melhor na Copa. Dava pra fazer, não era pra sair pra Croácia. Mas, ô Mauro, sempre quando é eliminado da Copa tem essa história, tem que revisitar o futebol brasileiro, tem que dar uma modernizada, voltar pra base. Isso aí. Nessa tua história toda de jornalismo que acompanhou de perto o futebol brasileiro, você viu uma mudança, você viu uma piora? Como você analisa, a época que muita gente fala, pô, antigamente nós tínhamos vários craques, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, e agora depende muito do Neymar, claro que agora tem o Rodrigo, Vinícius Júnior surgindo, mas como é que você analisa essa questão? Não, acho que nunca houve uma mudança radical, não sei se agora, trazendo esse técnico, se trouxer um técnico lá de fora, se trouxer, né, não está decidido ainda, a probabilidade é grande, segundo a vontade do presidente, pode ser que a gente tenha, a partir de agora, mesmo que muitos não queiram, pode continuar brasileiro, mas se vier alguém de fora, pode ser que a gente tenha alguma mudança. Eu esperava que depois do 7-1 fosse haver isso. Não, agora, pelo amor de 7-1 não pode ficar assim. Não, 7-1 não pode ficar assim, tem alguma coisa errada e tal. Mas o que vai mudar? Mas vai mudar sim. Por exemplo, a Alemanha, em 2000, Emílio, tomou uma pancada na primeira fase da Euro e a Alemanha já era campeã mundial. Aí saiu na primeira fase da Euro. Os caras pararam tudo na Alemanha, botaram 800 técnicos espalhados em escolas para buscar talentos, fair play financeiro nos clubes, parou com roubalheira, deu uma mudada. A confederação mudou tudo lá. Tudo. Aí eles começaram a colher frutos. Em 2006 fizeram a Copa lá deles, mas tinham só 6 anos, tal, foram na semifinal. Em 2014, quando eles ganharam aqui da Argentina no Maracanã, e meteram 7-1 na gente, 8 jogadores tinham surgido daquelas escolinhas lá de 2000. Então é um trabalho que é médio. Mas na outra Copa perderam lá por... Mas é futebol. Perderam pra quem que... Mas não aprenderam a lição. Mas tudo bem, podia ter perdido a final pra Argentina no Maracanã. A Argentina teve uma chance de fazer 1-0, mas aí é do jogo. Mas a turma que meteu 7-1 na gente era uma turma que vinha. Da base, em 2013, a final das Champions foi entre 2 times da Alemanha. Então isso é um trabalho. Só que aí tem a nossa soberba, que eu concordo com você, que a gente acha que nasce todo dia jogador, e pior que nasce mesmo, todo dia nasce. Então, mas por exemplo... Cara, aí você fala assim, não precisa estar tão organizado que vai ter um vai funcionar. Falar de futebol é fácil, mas falar de você é mais fácil ainda. Meu Deus! Foi poético isso? Você viu? Por quê? Arquivo confidencial, galera. Olha aí. Bruno Lohance, um amigo em comum que nós temos, e repórter que foi da nova geração e tal, dizia que você era um cara muito generoso. Inclusive, você passava até grandes pautas que você podia ainda mais ter seu nome, apesar de você já ser consagrado, e você passava pra molecada nova, inclusive estagiários e tal. Dessa generosidade veio esse apelido de presidente, o respeito por todo mundo e o carinho por todo mundo, de todo mundo por você? Não, assim, eu não fui... Eu acho que o mosquitinho da televisão, assim, nunca... Apesar de eu ficar tantos anos lá, nunca me picou, eu nunca fui vaidoso com isso. E havia um momento ou outro, assim, que eu via uma pauta e eu achava que era mais a cara de um outro repórter do que a minha. Então eu achava natural, por que eu tenho que fazer isso e tal? Eu acho que o fulano vai fazer melhor que eu, ele tem esse caminho. Eu me lembro quando o Thiago Leifert assumiu o Globo Esporte, ele percebia que eu era um cara mais raiz, mais sério, que eu não era muito da gracinha e tal. Então tinha pauta que não ia combinar comigo, não era meu perfil. E assim também com os outros lá, eu nunca tive essa vaidade de falar, eu que fiz essa matéria, que fiz aquilo outro. Até hoje eu vou nas faculdades e eu tenho que explicar para os estudantes que me perguntam sempre, que são 2 coisas que o cara mete o Wikipedia lá e vê.
Uma que o Milton Neves uma vez escreveu, que eu tenho 8 mil garrafas de vinho. Isso é verdade, pelo amor de Deus, já tomei 30 mil. E que eu caçava borboletas. Caçava borboletas. As coisas do Milton Neves. Minha cabeça grande. Por onde anda, Mauro Naves? Caçando borboleta. Tem mesmo. E bebendo um dos 8 mil vinhos que tem na adega. E a outra coisa é ter feito a última matéria com a Ayrton Senna no Brasil. Isso é uma coisa que todo mundo que eu vou e tal pergunta. Aí eu tenho que explicar. Eu fiz a última reportagem no Brasil com a Ayrton Senna. Fiz, se olhar o horário ali e tal. Por quê? Vou explicar rapidinho. O Ayrton Senna correu em 94 aqui no Brasil, tentando alcançar o Schumacher, e rodou, saiu da pista, o carro morreu, saiu da grama. Isso foi num domingo, a corrida. Aí na segunda-feira ele lançou a Audi no Brasil, o carro. Foi ele que trouxe a Audi. Ficou 10 anos com a família e depois a Audi pegou de volta. Então, segunda e terça, ele se dedicou ao lançamento da Audi. Na quarta-feira, ele foi a Interlagos dar uma entrevista sobre a corrida, sobre piloto, que segunda e terça ele estava cuidando de business. Nesta entrevista, ficou combinado que eu daria 2 voltas no autódromo com ele dentro do carro para ele explicar como é que deu aquela derrapada. Então, o que aconteceu? Todo mundo chegou 2 horas da tarde para a entrevista, ele sentou, deu entrevista para todo mundo, a assessoria entregou um reloginho de brinde para todo mundo e tal, e eu cheguei 3 e pouco, porque eu sabia que eu ia esperar acabar para fazer a minha parte. Aí, quando nós chegamos, ele ainda falou, essa turma aqui é atrasada, como sempre, não sei o quê, mandou buscar os relógios. Aí o reloginho que eu tenho recebi da mão do Ayrton Senna, que eu nunca usei, tá lá em casa, azulzinho. E o cinegrafista também, que era o Vanderlei Serbonchini, e o PJ. Aí acabou, nós fomos pra pista. E eu dei 2 voltas com o Ayrton Senna, morrendo de medo, segurando ali naquele negocinho puta ali. Que pariu. Puta que pariu, por quê? Você imagina, profissional do jeito que ele era, num carro normal, mas enfim, dando 230 na reta e vai chegando aquela plaquinha, né, que tem que frear, né, 300, 200, 150, 50, para aí, você não é o Barrichello não, você tá pensando que você é bom assim e tal, e passei o aperto danado, aí por que 2 voltas? Uma com o cinegrafista dentro, que tem só esse pedacinho no YouTube, é uma pena, a gente falando, que ele fala aqui, eu cheguei, puxei a marcha, não sei o quê, e aí o carro morreu. Ele puxa o freio de mão e o carro comum também morre. E assim, a gente tinha muita liberdade. Falei, você é ruim mesmo, hein? Você é ruim, até nesse braço, carro. Né? Tal. Aí o cinegrafista saiu do carro para fazer a volta por fora, filmar por fora. Nós demos mais uma volta e tal. E ele, a Globo bem podia ter trazido uma loira para me entrevistar, brincando que ele tinha uma paixão antiga lá, Eu falei, se fosse o Barrichello, um cara bom, vinha, né? Mas você... Tal. Então, assim, essas brincadeiras, e eu perdi. Você imagina se eu tenho 1 hora gravada com o Senna. Por quê? Ele sai dali, pega o helicóptero, vai para Guarulhos, pega o avião e vai para a Europa. Certo. Então, olhando o horário, foi a última aqui no Brasil, uma entrevista. Possível, porque um mês depois ele morre lá, óbvio que lá ele deu entrevistas, etc. Mas aqui no Brasil foi isso que aconteceu. Muito bem. Só fazer um break rapidinho. O Instagram é Mauro Naves. Lógico, todo mundo conhece. @Mauro Naves. Eu vou fazer um break para Rede Rádio e a gente continua nas plataformas. Com você, Reginaldinho. Professor. Mauro, você conviveu muito com o Ronaldo, com o Fenômeno na seleção brasileira e também no Corinthians. Eu sei que tem várias histórias. Algumas publicáveis, outras não. Qual a grande história que você teve com o Ronaldo, com o Fenômeno, que você pode contar? Não after party em Las Vegas. Não, Prudente não participava. Não, de Prudente eu estava lá em Prudente. Na verdade, eu estive muito com ele quando ele veio para o Brasil, né? Lá fora, até o Tino Marcos ia muito mais fazer reportagens, ou correspondente lá de fora que fazia e tal. E a não ser em jogos que eu ia, que ele estava e tal. Mas quando ele vem para o Corinthians, como havia essa proximidade, e ele veio jogar em São Paulo e não no Rio, então eu era o cara mais recomendado mesmo para colar um pouco nele.
E aí participei bastante dessa caminhada dele aqui no Brasil, aqui no Corinthians. No Gordo. Gente boa, Diga, Gordo, né? Muito, obrigado. Cara, gente fina, né? Eu tava lá em Presidente Prudente, ele tá se referindo ao caso que ele faz um gol, sobe na seca, é um gol, Sim, contra o Palmeiras. E aí depois tem um dia de folga, tem um churrasco e tal, e vai pra boate, e tarará. Sammy e tava lá. Sammy tava. Opa, Sammy tava no camarote. Ele pulou É o rei do camarote. Eu fui no churrasco. É engraçado, eu e o José Carlos Mosca, que até mandou um recado, que já estava acompanhando o programa com vocês, cinegrafista com o qual trabalhei mais de 20 anos. O Ronaldo, o assessor ligou, primeiro pedindo se eu podia. Eles estavam no churrasco, era o Mano Menezes e tal, na casa do Antônio Carlos Zago, que era lá de Prudente, estava no Corinthians. Aí o assessor de imprensa falou: Mauro, o Ronaldo tá te convidando pro churrasco aqui. Aí eu falei, pô, não dá, né, Guilherme? Falei, Guilherme, a imprensa não vai e tal, fica chato. Não, isso aqui é particular, não tem nada. Ele falou que é pra você vir, mas não esquecer de trazer uma cigarra. Falei, pô, é a cara dele. Ela pede um Malboro e 3 latinhas de cerveja. É a cara dele e tal. Aí eu fui ao churrasco, mais pra levar o cigarro do que pra... Não, é lógico que era importante, eu tive a oportunidade de conversar com eles, com o Mano e tal, ele ali, começando, enfim. Queria saber do Mano Menezes também sobre as impressões sobre o Ronaldo, aquele começo, etc. E eu fiquei um tempinho ali, eu tava meio envergonhado até de estar ali, mas não adiantou, eu queria sair na surdina, mas aí tinha prefeito, mulher de prefeito, não sei quem lá, tirou foto, tinha colunista social, e no outro dia, segunda-feira, tava lá. Mauro Naves curte o churrasco com o Ronaldo e fuma um Malboro. Assume o B.O. Aí o que acontece? Aí a imprensa soube que a gente foi lá, mas nós saímos cedo, eu comi lá um pouquinho, acho que também um chopinho e tal, e me mandei. E a coisa continuou, e foi à noite que deu o BO de ir pra boate e tal, aí essa parte eu não acompanhei. Mas muitos jornalistas também estavam na boate. Ah lá. Esse é o problema. Na boate, por isso que eu nunca fui traíra, porque se eu fosse também... Sim. Tudo bem que no outro dia eu não tenho que jogar. Sim, é isso aí. O cara tem que jogar. Mas assim, se ele joga mal, eu sei por quê. Ele ficou até às 5 da manhã ali. Mas... falar no ar, às vezes o cara é casado. Não, ele tava na boate, como é que jogou? Mas o cara jogou muito, né? Não, o Ronaldo... O Ronaldo, geral. Eu acho que é Pelé, certo, Ronaldo e Neymar. E o Romário. Não, Romário mais ou menos. Tá doido. Porque não, o Ronaldo jogou. Eu falo o seguinte, quanto tempo o Ronaldo jogou em altíssimo nível? Boa pergunta. Quanto tempo o Ronaldo jogou pra cacete? Ele começou em 94, mas não jogou. O Neymar joga pra cacete desde 2009. É isso aí. Você sabe o que é jogar pra cacete desde 2009? Quantas Copas tem o Neymar? Eu sei, mas não é questão de copo, não. Eu falo assim, jogar em alto nível. Jogar. Jogar mas no Cruzeiro o você Ronaldo pega, começou em não, alto você nível. pega o Gaúcho, pô, Neymar. você assiste lá, mas jogou 2 anos e acabou. 2 anos. Né? É cara que joga há pouco tempo. O que você acha desse? 2 anos no Barcelona, que ele foi o fenômeno que foi o Gauchinho. Sim. Depois ele ajudou o Atlético Mineiro a ganhar título, jogou bem em No Flamengo, PSG etc. também. PSG. Mas aqueles Sim, 2 mas anos, não- aqueles 2 anos são fenomenais. O Neymar passa pelo mesmo problema do Ronaldo, né? Você pega a grandiosidade desse tempo, mas lesão, né? O Ronaldo chegou a ficar mais de 1 ano sem jogar, né? O Neymar ainda não teve esse problema de ficar mais de 1 ano. Mas tem tido a infelicidade de Muitas épocas... lesões, né? Não, em épocas fundamentais, né? Agora precisa decidir Na a janela Champions. de... Não, decidir a Champions agora de novo, uma vaga com o Bayern. o tornozelo. Tá fora. Copa do Mundo aqui. Sim. Leva lá, cotovelada, ajoelhada atrás. Ele se livrou do 7-1, né? Se livrou de pôr no currículo Ainda bem, 7-1. né? Ainda Mas bem. enfim, mas é um infelizmente para a seleção, enfim, que ele não pôde ajudar. Começa a Copa na Rússia, ele tá machucado. Ele ficou 2, 3 meses de novo sem jogar antes. Enfim, em momentos importantes da carreira para se firmar, tanto por clube como pela seleção, ele tem se lesionado. Perdeu a Copa de 2019, se lesionou no último amistoso, enfim. E o Ronaldo também, mas o Ronaldo foi um fenômeno. E fora que hoje em dia a imprensa pega muito no pé desses jogadores. Exatamente. Né? Demais. Porque, por exemplo, se você pegar esse menino lá, esse novo, como é que é? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. É uma malvadeza. Porque esses caras já são meio estrela. Se você vai no Palmeiras,
No Palmeiras, a molecada que tá no sub-tralalá já tá ganhando 80 pau por mês. Ah, sim. Ou mais. Sim. Já tá ganhando por causa do valor para vender, o cara tem que pagar uma grana. Então o cara já é meio Badalado. estrela. Sim. E a imprensa esportiva detesta porque ganha muito mal. O técnico tá ganhando muito bem. Acho que nunca Os jornalistas ganham muito pouco, Tutinha. Tutinha precisa pagar mais. Aí eles ficam com inveja. Fala, este menino que está aqui com este cabelinho ganhou 80 pau. Eu estou aqui tá pegando cobrindo. baixo ainda. Você entendeu como é que é o negócio? Aí o que acontece? É só coisa negativa, né? É só coisa negativa e o cara fica com rede social e tal. Você acha que tem isso ou não? Não, eu acho que tem. Mudou a configuração. Que você sentava com o cara no quarto do hotel. Que era devia ser muito legal isso aí também, né? Não, isso mudou radicalmente, acho que não tem volta, né? Eu sou daquele tempo raiz mesmo. Primeiro no vestiário os caras pelados. Exatamente. Começava assim, tem entrevista que acabou o jogo, era o cara tomando banho lá, vinha e já falava. Já começou ali. Treino, você tinha uma notícia, só você tinha aquela notícia. Pô, o fulano vai mudar de clube. Acabava o treino assim, você ia nele ali, só você, a outra TV ia no outro, e você confirmava ou não com o cara. Hoje senta todo mundo, é uma entrevista coletiva, etc. Você fica até sem. Não, mas eu digo o acesso. Sem graça. Então, o acesso hoje é o WhatsApp, as notícias. Você vai ver, você vai pra Copa do Mundo, WhatsApp. Tem técnico que blinda o time, blinda a seleção, não quer que tenha esse mínimo contato. E aí, assim, por WhatsApp é diferente. Mas você acha que seria possível isso? Não, mudou muito. Hoje não sei se mudou, o mundo mudou, mas não me agrada, por exemplo, também, Emílio, que, e a gente vai ter que aceitar, cada vez mais acontece um problema, quem entrevista esse jogador que deu o problema? A TV do clube. Sim. A pergunta que é feita não é a que você faria, que eu faria. E você recebe só aquela resposta. Dificilmente se coloca aquele cara até numa coletiva, na cara a cara. Antes não, era muito mais fácil esse contato. Então, evidentemente, 2002, a seleção foi campeã. Os caras estavam de folga, desciam. Cansei de botar uma canequinha escrito Guaraná e ter um chopinho ali dentro, porque era a folga do cara e ficava conversando com ele bebendo como se fosse um Guaranazinho. Teve muito jogador que já bebeu uísque em xícara. Pra parecer que era um cafezinho. Mas tava de folga, era normal e ninguém comentava. E ganhava, né? E ganhava. Resolvia. Mas rede social, o mundo mudou, não tem jeito. Então, mas eu acho que essa época, vamos dizer assim, mais romântica, mesmo na Fórmula 1 que você pegou, né? Que era, no futebol também, devia ser muito mais legal essa época romântica do que hoje em dia, que o cara tem um staff, tem um preparador físico, assessor, tem assessor, tem o cara da marca. Muito mais legal. Você tinha o que você viveu do que o que é hoje em dia, eu falo com quem está começando, ele não vai ter mais essa oportunidade, porque é isso que você falou, o menino com 15 anos já está ganhando 60 mil, aí ele já tem um assessor de imprensa, às vezes particular, às vezes o do clube também já está assessorando, e logo esse menino já começa a valer 100 milhões de euros, aí passa a ter um staff tão grande que você não tem mais acesso a esse menino, e como é que fica a cabeça dele, a gente tá vendo aí o Hendrick aí, né? Então, o Hendrick aí, essa cobrança, né? Desculpa. Vai fazer gol, não vai fazer gol, etc, tal. Assim, o Dudu não fez nenhum gol ainda, ninguém cobrou. Exato. O que você acha que tá acontecendo com ele? Colocaram o cara no banco, jornal espanhol dizendo que estão querendo tirar o brilho do menino. O cara foi vendido 400 milhões de reais. Eu acho que o Abel tá administrando bem ele, desde o começo. Puxar ele pro chão, será? Quando iam levar ele pro Mundial, o Abel falou, não, deixa ele pra Disneylândia, deixa ele curtir, o menino tinha 15 anos e poderia ter jogado aquele Mundial pelo Palmeiras. Eu acho que isso... Você gosta do português aí? Eu acho ele meio chato no campo. Então, mas você não acha que esse cara, a hora que perder, a imprensa vai descer o pau nele? Puta, eu acho que a hora que começar a perder, bicho. Mas não perde, ele é muito bom. Não, mas lógico que perde. Claro, não vai perder. Ele vai ganhar o resto da vida. Não, mas ele é muito bom. Ele pode ir embora antes né? Porque a concorrência é grande, tem uns 4 ou 5 no Brasil para concorrer com o Palmeiras hoje. Também não tem muito mais que isso, não. Sim. Você tem que pensar em Flamengo, Atlético, Mineiro, o time que tem mais dinheiro para concorrer. São Paulo. Palmeiras... Santos. O Palmeiras acho que ainda vai navegar bem aí.
E aí, de repente, ele pode ir embora daqui a pouco, cheio de títulos e talvez uma E o Palmeiras tem Mundial? Depois de tantos anos no jogo. Interrogação, claro que tem. Meu Deus, meu palestra. Conhece todo mundo. Isso é uma pergunta difícil. Essa pergunta tem que ser feita pra FIFA, pro Infantino. Eu fui no Danilo Gentili, ele me fez essa pergunta lá. Eu lembro que na época até arrumei uma resposta boa, rapaz. Mas agora eu tô esquecendo. Você não lembra se tem? Como é que eu escapei ali? Como é que eu me saí? Porque é difícil, assim, de uma maneira geral, quem não é palmeirense não aceita, mas eles acham que o título de 51 vale e que quem tem que reconhecer ou não isso é a FIFA. Estou esperando, ainda não há um reconhecimento oficial. Então, mas isso aí só surgiu quando o Corinthians ganhou o Mundial. Contra o Vasco. Não. O Mundial do FIFA. Não. Antes, o Corinthians ganhou aquele torneio que teve lá, falando que isso não vale porque não jogou a Libertadores. Você lembra dessa sim, é exatamente 2000. esse. É isso que ele tá falando contra o Vasco. Mas 2000. depois ganhou lá do Chelsea. Aí que virou o 51. Isso. Foi só quando ele ganhou o sim, o de 2012. Quando ele ganhou 2012. Tá. Quando ele ganhou 2012... então a gente tem. Aí os caras foram achar mas essas coisas de ganhar título e não ter disputado Libertadores antes e tal, é como um país sede que não disputa eliminatória, então não pode ser campeão da Copa. Foi tipo o Qatar, poderia ser, né? Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. A gente sabe que a maior rivalidade do Brasil é Internacional e Grêmio. O cara que torce pro Grêmio não come tomate. Exato. O gremista o não Grenal, come é isso mesmo. Exatamente. São Paulo, o que você acha que é mais fanático? O palmeirense ou o corintiano? Eu acho que há uma rivalidade histórica. Bom, sempre se falou em Palmeiras e Corinthians, o maior clássico, a maior rivalidade e tal. Mas eu sinto que quando vai jogar é São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Por causa da história. e Palmeiras? Por causa da história dos italianos. Não, dos italianos. E principalmente começou na diretoria, eu acho que isso já passa um pouco para a torcida que tem uma história. Dividem muro de CT também, ali o CT fica aquela rivalidade já colada. Mas Corinthians e Palmeiras, como diz o filme aí, você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, filho. Acho que vai ser ainda. Mas São Paulo e Palmeiras também pegou no início dos anos 90, quando o São Paulo estava muito bom, ganhando tudo, o Palmeiras veio com a Parmalat, começou a tentar ganhar, e tem a história de quis tomar o estádio, quis tomar o Palestra, aquela história antiga lá da guerra, e queria mudar o nome. E agora, quem vai ganhar aí? O Palmeiras ou o Água Santa? Tirou todo mundo. Teve que resolver, né? Porque tava com um problema sério aí que os jogadores do Água Santa... Sim, não tem contrato, né? Eles não são profissionais. Não, e eles fizeram contrato já para jogar a Série B com outros times e tal, então não ia ter, mas eu na chegada aqui não li ainda o que foi, mas a federação já resolveu. O Palmeiras é favoritaço agora. Vai levar? Não sei, o Corinthians era super favorito contra o Ituano. E não levou. Tomou um gol e acabou. É do futebol, mas acho que o Palmeiras é muito favorito. Pra tudo, assim, o Palmeiras tá acima de todos. Fosse contra o Corinthians, hoje fosse contra o São Paulo, contra o Santos, Flamengo, seria o Palmeiras o favorito. Já entra no brasileiro como agora favorito. Vai levar, não vai levar? Mauro, você na década de 80, salvo engano, você era bastante inovador e muita gente esquece, né? Porque a gente fala muito da inovação mais recente dos programas esportivos. Eu lembro, mas que eu nunca assisti ao vivo, mas eu vi depois fitas de uma entrevista sua com o skatista do Bob Burnquist. E qual foi a maior entrevista que você fez, assim? A do Bob foi interessante, assim, porque eu não imaginava, o skate estava surgindo no Brasil e foi um repórter cinematográfico, aí é a história da pauta. Não era minha praia, skate e tal, mas o cinegrafista, ele curtia skate, falou, tem ali na Praça da Sé uma moçada que é legal. Que tá se preparando para o Mundial e tal. Enfim, fomos lá, fizemos essa reportagem e tá lá um dos entrevistados, o Bob Burnquist, que se tornou o maior fenômeno. Até então só é um skatezinho. Então essas coisas caem no colo também, né? Sim, essas você sempre cobriu com também os brasileiros, mas já pegou um gringo, assim, Maradona, já entrevistou outras personalidades, assim, do esporte, ou era sempre no Brasil? Em geral, assim, a
não ser em zona mista, estar num jogo, passou o Messi, passou o outro, eu colocar assim e tal. Em geral, eu fiz aqui. Só que na década de 80 eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, que é uma praia que você gosta. Eu fui chefe de renda fixa de um fundo de pensão em Brasília, comprava CDB, debênture, RDB, fazia overnight, por isso que eu tenho cabelo branco. Isso com o Maurão, nome de gerente de 92, da década de 80. Em Brasília? Eu morava em Brasília. Aí você veio pra cá. Pois é. Então, eu morei em Brasília e eu mudei radicalmente, né, de função, de profissão, de tudo, Emílio. Eu só gostava de números, de matemática, até uso muito hoje números, eu gosto. E aí vou fazer engenharia, fazer aquilo, né? Fui fazer estatística na UNB. Por que estatística? Depois você gostar de ciências, você vai aplicar estatística. Se você gostar de transporte, faz estatística. Aí eu estava já no 2º ano de estatística, quando eu fui jogar bola no clube da imprensa lá. Eu morei 17 anos lá em Brasília. Fui jogar bola, só tinha jornalista de todos os setores. TV, rádio, jornal, etc. Um cobria a presidência, o outro cobria a política, o outro cultura, música. E eu fiquei 2 anos convivendo com aqueles companheiros que falavam nas resenhas depois do jogo e tal. Pô, cara, você leva jeito, pô, você é comunicativo, que papo é esse de estatística, faz jornalismo, faz comunicação. Eu, pô, você tá doido. Resumo, comecei à noite, fui pro CEUB, uma faculdade particular à noite, fiz comunicação, tive o prazer de estudar 6 meses numa matéria só na sala do Renato Russo. Olha isso! Renato Russo me deu uma ideia. Passava cola. Ele não precisava, né? Ele acho que ele foi umas 4 vezes lá, sabe? Entendeu? Era Mauro e Mônica. Mauro e Mônica, Aí, mas enfim. Aí eu fiz, mas o time terminou, esses 2 anos, o time parou de jogar, e eu também me formei e fiquei 5 anos sem buscar o diploma. Porque assim, eu não via, eu me via engajado, eu fui trabalhar no fundo de pensão, filha lá, chefe da renda fixa, naquela época tinha overnight, aplicar o dinheiro todo dia de manhã. E 5 anos depois, o goleiro desse time, era chefe de reportagem da Globo, lá de Brasília, me liga: aí, Mauro, você formou, você fez, quer vir fazer um teste? Falei: não, claro que não. Pô, como não? Você quer vir fazer o teste aqui? Afim, pô. Falei: não, cara, eu tô bem no mercado e tal, o jornalista ganha muito mal. Falei isso pra ele, viu? Sim, falei, né? Caramba. Vou ficar no mercado financeiro, quem sabe eu acerto a mão aqui numa ação, compro uma coisinha boa. Pra conhecesse o Mauro na época, não perdia dinheiro. Pois é. Você podia ter investido nas americanas. Você precisa dar dicas pro William Bigode. Pois é, exatamente. O Arnaldo César Coelho também. Pô, o cara não terminou tem corretora, não. O Arnaldo conhece também bastante. Mas enfim, aí eu acabei indo fazer o teste e fiquei 2 anos trabalhando nos 2 empregos. Ia sair da TV, ia continuar no mercado, é onde eu tinha uma expectativa de, quem sabe, melhorar a minha vida financeira e não na TV. Mas aí tive um problema lá no outro trabalho, mudou meu diretor financeiro, e aí eu optei por ficar na TV, mas puramente por acaso. Eu já tinha desistido. Sorte nossa, né? Não, sorte minha também, que me abriu um outro campo, um outro mundo, completamente diferente. Só que aí eu achava que em Brasília eu não ia numa Copa, eu não ia numa Olimpíada, não tinha notícia esportiva diária para eu conseguir mostrar, mandar aqui para São Paulo, para o Rio. Aí eu fiquei monitorando se eu vinha para São Paulo, para o Rio. Mas consegui fazer algumas coisas ainda no jornalismo lá, sabe? Futebol acabou a graça. Acabou a graça. Deixa eu contar uma história. Não tem mais o Galvão. Não, o Galvão que era legal. Galvão no YouTube. Não tem nada. Muita mulher comentando, as mulheres comentando. A tema é boa, Não tem. Acabou a graça. Acabou. Sabe qual foi? O legal era o Galvão. O Galvão. Mauro Naves vem pra cá. Mário Naves sentiu Mauro Naves. Aí o Tino, era o Tino de um lado, o Mauro Naves Marcos Uchoa. Essa época, Marcos Uchoa, careca. Aquelas puta briga. Quem? Tripolini. Meu Deus, calção de Tripolini. É diferente de Tripolini, meu Deus. Acabou a graça. Acabou a graça. Você é louco. Mas eu comecei na geral, e aí não comecei nem no esporte lá. Nossa, não me esqueça, cometi umas gafes. O Sarney tinha virado presidente, mandaram eu entrevistar, eu cheguei lá: senador, você pode falar comigo pro Fantástico? Desculpa, presidente. Aí minha mãe tinha mudado para Ribeirão Preto, aí eu fui fazer o Fernando Collor quando ele ainda veio acusar os Marajás de Alagoas e acharam que aquilo não ia valer nada. Ele ainda era governador. Manda o Foca lá, era eu. Aí fui lá na procuradoria, aí botei a mão lá e ele descascou os Marajás na época e tal, e aquilo passou o Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal não sei o quê. Só que era outro repórter que fazia a matéria, né? Só pegava aquela minha sonora. Aí eu liguei em Ribeirão Preto, falei pra minha mãe: mãe,
Assiste aí, qualquer telejornal que você assistir, você vai ver o Fernando Collor dando entrevista. Aquela mão é minha, hein? Aquela mão é minha. Sou eu. Só minha unha. Eu tô doido pra minha mãe me ver na TV, cara. Aí eu falei, é minha mão e tal. E aí falei, não, vou fazer esporte, porque aí de repente eu consigo emplacar uma matéria no esporte, é espetacular, vai passar em Campinas, a minha mãe me ver e tal. Sim. E acabou dando certo. Fiz, tudo é por acaso, felizmente e tal. Eu fiz também como foca, vai fazer um torneio de tênis na esplanada lá dos ministérios. Um sabadão, né? Porra, o brasileiro se classifica, cara, pra final. Aí os caras, não tem uma matéria aí pro Jornal Nacional desse tênis? Ah, tem, mas quem fez foi o Mauro Naves aqui, que tá começando. Não, manda texto aí, vai ver. Emplaquei um Jornal Nacional. Aí sim. Aí o cara falou, você vai fazer esporte. Então assim, foi acontecendo. Muito aí, bom. De repente, eu me vi entrevistando o jogador no campo e tal, achando que ia comprar ações, outros times. E ficou. Ele investe o Paris 6, tem claro. Aí sim, hein? Investidor. Muito bom. Conservador, Queria fundo agradecer imobiliário hoje em dia, viu, Samir? Vou pegar umas dicas com você pro Temac fundo e Mauro Naves. Deixa eu agradecer a Temac e Mauro presença. Naves. Não ganho nem o royalty por isso Mas também. é o melhor que tem. É o melhor da cidade, mas fazer o quê? Mauro, obrigado por você ter vindo. Muito bom. Um papo muito bom. O Instagram é @Mauro Naves, você pode entrar lá. E o Twitter, Mauro Naves 30. Não sei por que é 30. É novo. Mas cara, então eu não sei nem se é mais isso, viu? Não é mais? Não sei se é 30. Eu não uso mais o Twitter, gente. Assim, esses caras aqui também põem qualquer coisa. Não, mas Twitter é bom não usar mesmo, não. 30, não tenho nada. Mauro Naves. Não, esse é o Instagram. Esse é o Instagram. Há 4 anos eu tenho 172 mil seguidores. Não, vamos subir, chega a 200. Não sobe um, não desce outro, eu não entendo. A minha filha reclama que eu não publico muitas coisas, eu realmente não publico. Mas alguma coisa acontece com esse meu Instagram, ou ele tinha que ter caído, ou ele tinha que ter disparado. Um dia eu falei mal de Nossa, ele não ganha mais dinheiro. Um dia eu falei mal de um time, eu não sei se algum hacker desse time me travou ali. Não chega a 200. É possível. É isso aí.